E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, a videoaula dessa semana vai ser diferente, não vou dar conteúdo novo, vai ser referente à correção das atividades que eu passei dessa semana, a atividade de revisão para o simulado avaliativo 1. Tá, gente, olha só. Agora o sistema liberou aquele chat, então eu quero que vocês sempre entrem por ali. Qualquer informação que vocês queiram falar comigo, passar para mim, dúvidas, chega ali naquele chat, manda para mim, porque vai ser nosso caminho, nosso canal de comunicação. Sempre que eu quiser falar com vocês, eu vou também lançar ali e vou lançar algumas coisas pelos alunos representantes no grupo do WhatsApp, ok? Vamos para o gabarito, né, das atividades de revisão para o simulado 1, turma do 9º ano. Vamos lá, primeira pergunta. Sobre a neocolonização africana, responda. Quais os principais objetivos que levaram o continente europeu a colonizar a África? Essa resposta ela já está bastante batida para a gente, né? Existem objetivos explícitos, que são os declarados, e existem objetivos implícitos. Calma aí que eu tenho que botar o cronômetro aqui para saber o período de gravação. Então, existem objetivos explícitos, aqueles declarados, e implícito, aquele que é guardadinho, obscuro, que não está declarado. Dentre os objetivos explícitos, o que todo mundo sabia era que havia um desejo do continente europeu de civilizar a população africana. Por que civilizar? Porque na cabeça dos países europeus, a etnia, a população, a cultura africana era uma cultura inferior. E a gente já falou sobre isso, que não existe cultura inferior. Existem culturas diferentes, ok? Então, eles tinham esse pensamento um tanto quanto errôneo, mas era o objetivo deles, de civilizar o continente africano. Esse era o objetivo claro, explícito. Mas o objetivo implícito é que havia um grande interesse dos grandes impérios daquela época de avançar em busca de novas terras. Eles queriam mais mão de obra, e lá havia uma abundância de mão de obra escrava, e a mão de obra escrava, naquele período de contexto histórico, era muito utilizada. A África é um país onde ainda possuidor de muitos recursos naturais, e naquela época era muito mais ainda, né? Então, os objetivos implícitos eram meramente exploratório. Queria explorar a mão de obra, os recursos naturais e ter posse de novas terras. Tá ok? Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta. Cite ao menos 2 grandes impactos gerados no continente africano durante a neocolonização europeia. Gente, eu em sala, eu acho que eu falei muito rapidamente sobre os objetivos positivos, mas houve, tá, gente? Poucos, mas houve objetivo, consequências, houveram consequências positivas. 2 consequências foram a melhoria nos aspectos educacionais e aspectos de saúde. Claro que, em se tratar de um continente onde havia uma grande evolução tecnológica nas áreas, principalmente na área da saúde, para o continente africano, essa contribuição ela foi boa. Claro que não foi tão abrangente, não compreendeu todos os países da África, mas houve uma certa melhora nos aspectos educacionais e nos aspectos referentes à saúde naquela época. Mas é muito mais evidente, muito mais latente os impactos negativos. Dentre os impactos negativos, nós podemos falar sobre... aqui, gente, está a resposta. Não necessariamente eu vou colocar na ordem, mas se você quiser, de repente, dar uma olhada
e copiar e corrigir, dá uma pausa nesse vídeo e aí você dá uma olhada, mas eu vou falar de uma forma mais dinâmica. Gente, percebam, o continente africano, ele era, naquela época, muito mais do que agora, mas era um continente de múltiplas etnias. Existiam milhares e milhares de tribos de diversos portes, tribos grandes, pequenas, enfim. E dentre muitas tribos, havia uma certa harmonia entre elas, porque, embora muitas delas eram rivais entre si, cada um tinha o seu território definido, então eles conseguiam viver de forma segregada e respeitando os espaços uns dos outros. Mas no momento em que houve a partilha da África, os governos, os países europeus, eles não obedeceram os limites territoriais das tribos. Eles multipartiram de forma aleatória, fazendo com que tribos que eram rivais fossem obrigadas a conviverem no mesmo território. Então, isso promoveu um grande genocídio, a morte de muitas pessoas por causa dessas guerras civis entre tribos rivais que foram obrigados a conviverem no mesmo território. Entre outras consequências negativas muitas pessoas, muitos africanos, eles foram, eu falo sequestrados por qual perspectiva? No momento que é tirado o teu direito de querer sair de um país ou não, de querer permanecer ou não, e você ser obrigado a sair daquele país, então praticamente eles foram sequestrados. Eles foram capturados e foram, muitos deles, milhões de pessoas, de habitantes africanos, foram até transferidos aqui para o Brasil, vieram para o Brasil junto com a coroa portuguesa, como mão de obra escrava. Então, um grande impacto foi esse, muitos se tornaram mão de obra escrava. Eles viveram um processo de aculturação. Aculturação, olha só, eu vou pegar aqui a canetinha. Aqui, ó, aculturação, cadê a palavra? Aqui, ó. Aculturação, esse A é um prefixo de negação, então é aculturação, não cultura, é perda da cultura. Então, os povos nativos, eles se viram impelidos a assumirem uma cultura que não era deles, uma cultura hegemônica, que era a europeia. Então, muitas tribos perderam a sua identidade, perderam a sua cultura. É uma coisa muito negativa também. Tá ok, gente? Então, esses foram alguns dos aspectos negativos. Vamos para a próxima. Perdão. Então, aqui foi... Ainda estou no 1, né? É 1A, 1B, agora vou para 2. Isso, 2A. Sobre o sistema político e econômico capitalista, disserte sobre... Seu principal objetivo, gente, é uma resposta muito, muito simples. O principal objetivo do sistema político e econômico capitalista é a obtenção de lucro. Ok? Ao contrário do sistema socialista que visa o bem comum de todos, o sistema político e econômico capitalista visa o bem próprio. Cada empresa, cada grupo de pessoas, cada indivíduo vai buscar os seus próprios interesses, não os interesses em comum. Então, no sistema político e econômico capitalista, o maior objetivo é a obtenção de lucro. Isso ocorre como? A partir do melhoramento do processo de produção. Ou seja, quanto maior eu produzo, quanto mais produzo em menor tempo, maior vai ser o meu lucro. Ok? Vamos para a próxima.